Você já se perguntou da onde surgem os nossos preconceitos? Essa nossa tendência de classificar, de rotular as pessoas de acordo com alguns estereótipos? Pois então, já lhe adianto, a resposta dessa pergunta está no cérebro. Um dos primeiros experimentos que nos ajudam a entender sobre as raízes do nosso preconceito, da formação dos estereótipos, ele data de 1963. Foi lá que foi demonstrado as distorções causadas pela nossa categorização, pela nossa rotulagem de indivíduos, objetos e características. Nesse estudo, os pesquisadores solicitaram para que voluntários estimassem o comprimento de 8 linhas, 8 segmentos de retas. Essas linhas, a número 1, ela possuía 5% a mais de comprimento, o tamanho dela, do que a linha número 2. E essa tinha 5% a mais do que a linha número 3, a 3 5% a mais do que a 4 e assim sucessivamente. Voluntários foram divididos em 2 grupos. Um grupo viu essas linhas, as 8, enfileiradas uma debaixo da outra. O outro grupo de voluntários, a outra metade, os pesquisadores dividiram essas 8 linhas em 2 conjuntos. Um dos conjuntos eles chamaram de grupo A. O outro conjunto eles chamaram de grupo B. No grupo A estavam as 4 maiores linhas e no grupo B estavam as 4 menores linhas. Esses voluntários que enxergaram as linhas categorizadas em grupo A e grupo B, eles percebiam, eles estimavam que o comprimento das linhas era muito menor a diferença das linhas que estavam no mesmo grupo, e as linhas que estavam em grupos diferentes, eles estimavam que o comprimento delas era muito maior do que realmente era. Olha que interessante. Quando nós categorizamos as coisas, os sujeitos, em grupo A, grupo B, em determinada etnia, religião ou gênero, nós acabamos polarizando essas categorias. E polarizar significa que nós vamos ter uma tendência a perceber indivíduos da mesma categoria com diferenças muito mais sutis, muito mais parecidos do que realmente são. E indivíduos de categorias distintas são vistos como muito mais diferentes do que realmente são. É importante a gente salientar que, em geral, essa categorização ela é uma bênção. É justamente devido a essa capacidade que o nosso cérebro tem que nos permite saber a diferença entre o passageiro e o motorista, saber quem que é a médica, quem que é a recepcionista, saber quem que é o comprador, quem que é o balconista. Agora, como que o nosso cérebro faz isso? Irineu, você não sabe nem eu. Ele acaba apagando alguns detalhes considerados irrelevantes e mantém aqueles importantes. Isso acaba simplificando a nossa tomada de decisão, acaba simplificando o nosso comportamento. Isso nos ajuda demais. O problema é quando essa caracterização, essa categorização, melhor dizendo, ela é inadequada. Aí isso pode fazer com que nós enxergamos uma categoria, por exemplo, um grupo étnico ou um gênero, como muito mais diferente do que ele realmente é. E aí então patrocinar estereótipos muito preconceituosos. O desafio que nós temos aqui, que a neurociência pode nos apontar, não é deixar de categorizar, mas nos tornar conscientes das categorizações que nós estamos fazendo, para daí então enxergarmos os indivíduos como eles realmente são e não generalizações de uma categoria para aquele indivíduo. Aí nesse momento, meu caro neuronerd deve estar se questionando: e qual seria a solução que a neurociência pode nos apontar para combater essa nossa tendência à categorização das pessoas em determinados grupos e favorecer o surgimento desses estereótipos preconceituosos? A resposta que a neurociência nos oferece é exposição. Quanto maior nós nos expomos a diferentes indivíduos com características particulares, nós estamos fornecendo mais ferramentas, mais munição para nossa mente contra-atacar a nossa tendência de categorizar os indivíduos, de gerar essas estereotipias aí preconceituosas, porque as raízes dos estereótipos e do preconceito são justamente a nossa capacidade, a nossa tendência de categorização das coisas. E
Isso é de suma importância porque os traços que nós atribuímos a determinadas categorias não são apenas produto da nossa suposição, mas também produto das nossas experiências prévias. Então é importante que tenhamos experiências com diversos indivíduos, com diversas categorias, com diversos gêneros, diversas etnias, diversas religiões. Dessa forma, fortaleceremos cada vez mais a nossa capacidade de nos blindarmos frente a essas tendências de categorizações distorcidas. E o mais bacana dessa perspectiva de expor diferentes indivíduos de categorias distintas e isso reduziu essa nossa tendência à categorização, ela foi comprovada num estudo de 2001, aonde mostrou que indivíduos considerados de grupos distintos, como diferentes religiões, diferentes etnias, diferentes gêneros, quando eles julgavam que se trabalhassem juntos, isso era vantajoso, tinham uma tendência a discriminar uns aos outros muito menos, mostrando que se expor a diferentes categorias pode ser uma excelente ferramenta para combater o preconceito. Aí nesse momento você pode estar vendo o vídeo e questionando: Tiago, mas eu não concordo com esse exagero da categorização, do excesso de preconceito, esses estereótipos que tu relatas aí no teu vídeo. Como no início, na introdução, em relação à mulher, que a sociedade ela é tão machista como se alega. Eu não sou muito adepto disso daí. Pois é, as evidências neurocientíficas elas vão contra essa perspectiva e vão a favor do que eu já falei anteriormente no vídeo. Por exemplo, esse estudo aqui, de 2005, evidenciou uma coisa interessante. Voluntários receberam um currículo de duas pessoas hipotéticas. Uma era homem, a outra era mulher. Eles tinham que ler os currículos e escolher qual seria o candidato mais competente para preencher a vaga de oficial, de chefe de polícia. Então, esses candidatos foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu o currículo do homem para preencher essa vaga de chefe de polícia, de modo que esse homem ele era um indivíduo tarimbado, com vivência nas ruas, skin the game. SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão. Mas tinha uma pobre formação acadêmica, tinha uma capacidade administrativa, burocrática bem limitada, não tinha boas relações políticas e públicas em geral. Enquanto que o currículo da mulher era o oposto. Ela não apresentava boas vivências, não apresentava experiência na rua, não tinha o skin the game, mas era uma excelente formação acadêmica. Ela tinha conteúdo e conhecimento na área administrativa muito superior ao candidato homem. O outro grupo de indivíduos receberam esses currículos invertidos. A mulher que tinha vivência nas ruas e o homem que tinha uma boa formação acadêmica. E adivinha o resultado? Houve uma tendência a escolher um homem em ambos os grupos. Ambos os grupos preferiam o homem em detrimento do currículo da mulher. E quando se questionava qual a justificativa por que tu escolhesses esse currículo, aquele grupo que recebeu o currículo do homem como um cara skin the game disse que isso era a característica mais importante. E a formação acadêmica não importava. O importante é o cara ter tido experiência nas ruas, senão ele jamais vai ser um excelente chefe de polícia. A galera do outro grupo que recebeu o currículo do homem invertido disse assim: olha, a experiência na rua não é algo primordial não. O cargo que ele vai exercer é um cargo burocrático, administrativo, então tem que ser bom nisso, tem que ter uma boa competência administrativa, tem que ter boas relações políticas e públicas aí. E isso vai ser primordial. Isso delata que as escolhas desses currículos não levou em consideração a competência, não levou em consideração as características individuais, e sim foi uma escolha baseada no gênero. E isso mais importante, de uma maneira que não era consciente. Aliás, quando se indagava, quando se questionava esses indivíduos sobre a influência do
gênero na sua escolha, eles falavam, não, eu não levei em consideração se era homem, se era mulher. Se esse currículo que o homem que eu escolhi, ele fosse de uma mulher, eu escolheria ela. E a galera do outro grupo, que recebeu os currículos invertidos, falou a mesma coisa. Se esse currículo fosse de uma mulher, eu também teria escolhido ela. As competências são compatíveis para o cargo. Ou seja, é nada mais, nada menos do que uma prova corroborando esse discurso que a gente teve, essa perspectiva que a gente viu anteriormente no vídeo, que é essa nossa tendência. A categorização patrocina os estereótipos preconceituosos e isso influencia nos nossos comportamentos. E você que acompanhou o vídeo até aqui e curtiu compreender a neurociência por detrás dessas distorções induzidas pela nossa tendência de categorizar sujeitos, objetos e coisas em geral, acredito que também gostará sobre compreender como ocorrem as distorções da nossa memória. E é um videozinho... Não, mais pra baixo, né? Assim tem que ser? É, um pouquinho mais pra baixo. Assim? Um pouquinho mais pra baixo. Aí. Pô, daí me fudeu também eu lembrar... Também vai gostar do nosso vídeo sobre as distorções da memória, aqui no card ao lado. E obviamente, eu vou falar igual a maioria dos outros youtubers fala, porque eu tenho que seguir o padrão, o clichê daqui. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, porque aqui, meu irmão, a neurociência é sem dobras.